Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o que está acontecendo no mercado de inteligência artificial, né? Que está havendo uma bolha na área de inteligência artificial, ninguém tem dúvida disso. A grande questão que todo mundo tem dúvida é, será que realmente a inteligência artificial vai valer tanto assim? Ou pelo menos já está tão madura assim para gerar receita, né? A ponto de dessa bolha não se tornar uma bolha, né? Porque essa é a aposta de todo mundo. Ninguém tem dúvida que hoje as ações de empresas de inteligência artificial estão supervalorizadas. A OpenAI, por exemplo, ela dá prejuízo. Não teve um mês que ela deu lucro na história da vida da OpenAI, ela nunca deu lucro. Mesmo com um monte de gente pagando lá aquela assinatura do ChatGPT, ela não dá lucro, né? Ninguém tem dúvida que hoje ela não vale o valor que ela tem na bolsa, que é um valor enorme, né? Mas, no entanto, entretanto, todavia, porém, muita gente pensa que ela pode vir a valer, ou seja, esse é o ponto, né? A ideia do pessoal é justamente investir para o futuro. E ninguém tem dúvida que a inteligência artificial será uma coisa revolucionária. A grande dúvida de todo mundo é, será que vai ser tão revolucionária assim para justificar o tamanho do investimento que está sendo feito? Ainda mais quando você olha alguns gráficos, como esse gráfico aqui, ó, de investimentos cruzados, de uma empresa investindo na outra e coisa e tal. Eu vou explicar que esse gráfico aqui não me preocupa tanto assim, tá? Mas tem deixado muita gente com a preocupação de que, caramba, esse troço pode explodir. Sim, esse troço pode explodir. Isso pode ser uma nova bolha.com, na verdade muito pior do que a bolha.com, porque é 17 vezes maior do que a bolha.com. Vamos entender esse caso aqui, o que pode acontecer nessa situação de inteligência artificial, e eu vou fazer aqui também uma correlação com o Proof of Work, com a prova de trabalho do Bitcoin, porque tem uma coisa muito curiosa acontecendo nesse momento, que é justamente muito parecido com prova de trabalho. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, já tem se falado há muito tempo, eu mesmo já fiz vídeos sobre a possível bolha da inteligência artificial, e a minha avaliação é que é muito similar à bolha das .coms, realmente parece muita coisa. Quando a internet começou a funcionar lá nos anos 1990, todo mundo viu que era uma maravilha. Mas a verdade é que haviam muito poucas empresas nos anos 90 que eram rentáveis na internet, né? Só que, assim, você ganha dinheiro justamente investindo antes dessas empresas se tornarem rentáveis, porque depois que elas já estão faturando, depois que a Google já é a Google, você pode comprar ações da Google agora, mas você nunca vai ganhar tanto quanto a pessoa que comprou a ação do Google quando o Google não valia porra nenhuma, quando era uma empresinha de merda lá atrás, né? Então, ou seja, o momento correto de você apostar na empresa, do chamado Venture Capital, né, do capital de aventura mesmo, de você investir no princípio para ganhar dinheiro com empresa, sempre foi esse. O capital, o Venture Capital, né, a ideia é sempre você apostar em 100 empresas, sendo que você vai perder dinheiro em 99% delas, mas aquela empresa que você pegou ali, que é aquela empresa que realmente revolucionou a coisa, vai te dar tanto lucro, que paga tudo que você perdeu em todas as outras 99 empresas. Eu estou botando um número aqui meio forçado, mas vocês entenderam a ideia, né? Você vai investir num monte de empresas, sabendo que muitas dessas empresas vão quebrar, o seu dinheiro vai ser perdido e coisa e tal. Mas algumas vão ter um retorno muito grande. A grande dúvida que o pessoal está colocando é justamente se vai haver alguma empresa com tanto retorno assim, como é que você vai fazer o modelo de negócio da inteligência artificial, porque a verdade é a seguinte, no caso da internet era muito claro o modelo de negócio, né? Você vai substituir equivalentes físicos na internet. Por exemplo, toda a parte de e-commerce foi isso. Hoje em dia, a maior parte das coisas que você compra online. Eu, pelo menos, sou assim. A maior parte, até supermercado eu faço online. É muito raro eu ir numa loja comprar alguma coisa, com exceções raríssimas. Eu não vou sair de casa para comprar coisa. Não é lógico, não tem lógica para mim isso, né? Então, isso está aí onde é que você ganhou dinheiro, né? O modelo de negócio do YouTube é substituir a televisão, pô. A televisão está substituindo a televisão aqui no YouTube. A televisão ganhava dinheiro pra caramba, o YouTube está ganhando muito mais agora. Em parte com o que a televisão está deixando de ganhar, né? Então, assim, sempre teve, no caso da bolha.com, sempre teve uma proposta de como é que poderia ser resolvido esse negócio. Mesmo no caso das .coms, porém, é curioso lembrar que as empresas que mais se deram bem com a .com não foram necessariamente aquelas que o pessoal achava que iriam se dar muito bem com o .com, né? Por exemplo,
todo mundo sabia que comércio ia ter muito sucesso. Então as empresas de comércio realmente passaram pela bolha do .com, a bolha, o que foi a bolha.com, né? Um monte de gente apostando em qualquer coisa na internet. E aí muita coisa quebrou, muita coisa faliu, muita coisa não funcionou, mas algumas coisas funcionaram. Agora, essa coisa de comércio eletrônico, todo mundo sabia que daria bem. Porém, outras coisas que não se sabia que teria essa possibilidade acabaram tendo um sucesso fantástico. Um exemplo são as redes sociais. Ninguém imaginava que o Facebook, que o Instagram, que o YouTube, que outras redes sociais fossem ter o sucesso que tem hoje, né? Todo mundo achava que, não, ia ser comércio, né? Isso daí. E, no entanto, surgiu esse tipo de coisa. O Bitcoin é outra coisa. Quem apostou no Bitcoin no início se deu bem pra caramba. Então, o processo todo é esse, né? Quem aposta no início tem uma chance muito maior de ganhar. E esse é o princípio da bolha, mas muita empresa vai quebrar no final das contas. O que está chamando a atenção de todo mundo no caso da .com são duas coisas. Primeiro que a gente tem a mesma situação que tinha na bolha da .com, ou seja, você tem um monte de gente investindo em qualquer coisa que fale que tem inteligência artificial. Ah, não, porque eu comprei aqui uma cama automatizada com inteligência artificial para saber a melhor maneira de fazer as coisas, não sei o que lá, sendo que você vai precisar disso mesmo, né? Tem vários exemplos de empresas que simplesmente a coisa não funcionou, já quebraram, já que inteligência artificial é uma coisa muito impressionante, é uma coisa muito válida, mas não é uma panaceia geral que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Ou seja, assim, todo mundo vê que a inteligência artificial, por exemplo, na hora de fazer filmes, de fazer desenhos, de fazer esse tipo de coisa, é excelente. Isso aqui não tem o que dizer. Essa é uma área que, com certeza, a inteligência artificial vai ter muito sucesso. Mas em outras áreas, as áreas que a gente não sabe ainda que ela vai ter mais sucesso, a gente não conhece ainda, né? Então, um dos pontos é esse, que vai haver uma bolha.com, que vai haver uma bolha da inteligência artificial similar à bolha.com, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que está acontecendo é a mesma coisa que acontecia às vésperas do ano 2000, com todo mundo apostando em qualquer empresa que tivesse .com e coisa e tal. Uma hora vai ter um ajuste nisso daí, muitas empresas vão perder dinheiro. O segredo é você saber quais empresas que vão perder dinheiro, porque algumas não vão, algumas vão dar certo, né? Então virar para você e falar assim, então não investe em nada de .com não, porque não investe em nada de inteligência artificial não, porque, por exemplo, quem na quebra da .com em 2000 apostou no Google, porra, se deu bem pra caralho, meu amigo, ganhou dinheiro pra cacete, né? Nem todas as empresas são iguais, né? Então esse é o ponto no final dessa história. Muita gente vai perder dinheiro? Vai. Muito dinheiro vai sumir com essa bolha? Vai, né? A outra coisa que causa muita preocupação para as pessoas é justamente essa questão de investimento cruzado, né? A OpenAI investiu na Oracle, que vai comprar a NVIDIA para fazer um data center para a própria OpenAI, né? E aí muita gente olha para isso aqui e fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque um monte de coisa cruzada aqui. Eu, sinceramente, acho que isso daqui, a única coisa que você pode dizer que tem alguma interferência no mercado disso daqui, é o fato de que essas contratações são anunciadas publicamente, não porque investiu não sei quantos bilhões, e no que fala que a OpenAI investiu na Oracle, aí o valor da Oracle sobe, a Oracle investiu na NVIDIA, o valor da NVIDIA sobe, não sei o que lá. Então, é só questão midiática, porque a verdade é que no mundo dos negócios, esse tipo de investimento, isso é normal, tá, gente? Isso aqui, a OpenAI, ela sabe que vai precisar de vários data centers para funcionar, ela não quer usar o data center do Google, por motivos óbvios, o Google tem a inteligência artificial deles, ela não quer usar os data centers da AWS, da Amazon, porque a Amazon também tem as inteligências artificiais deles, então não quer usar o data center do Elon Musk, porque o Elon Musk tem a inteligência artificial dele, então a OpenAI está buscando um provedor de data center que seja isento nessa parada de inteligência artificial, fez um acordo com a Oracle, né? A Oracle também tem essa ideia faz também coisas em nuvens, né? Tem data centers também. Então, esse investimento. Então, esse gráfico aqui eu não vejo nada demais. A única coisa que você pode dizer é que o fato de ter esses anúncios aqui de que estão investindo não sei quantos bilhões, pode levar, por efeito psicológico, as pessoas a investirem mais dinheiro em inteligência artificial, né? Então, a visão é essa, né? O fato é que, no final das contas, a gente não sabe ainda quem vão ser os ganhadores e os perdedores dessa história. É difícil saber isso a priori, tá? Por exemplo, eu falo para vocês negócio do Google e coisa e tal, mas eu era vivo na época do Google, eu já investi em ações na época do Google. E eu não comprei ações do Google na queda da Bolsa de 2000, porque, porra, todo mundo se fudeu, todo mundo me fudi também, todo mundo se fudeu, e pronto, não teve nada, né? Poderia ter sido mais esperto nessa história, né? A posteriori, é muito fácil você falar, eu deveria ter feito isso lá atrás, mas o problema é você conseguir fazer isso lá atrás, né? Então, assim, que vai haver uma bolha, vai, né? A questão que o pessoal tem é o tamanho dessa bolha.
Porque, de novo, o pessoal achava com a .com que as empresas .com, que a internet ia resolver todos os problemas. E não resolve todos os problemas. Ajuda um monte de coisa. Hoje em dia, praticamente todas as empresas têm uma presença na internet, mesmo empresas que não têm nada a ver com a internet, e todas elas usam a internet de uma forma, né, significativa. Mas nem todos os problemas foram resolvidos pela .com, da mesma forma, nem todos os problemas serão resolvidos pela inteligência artificial. Muitas das soluções que o pessoal está colocando, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, né? Pode ser que seja útil, pode ser que não seja útil. Então, que vai ter uma bolha, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é, a inteligência artificial vai ser uma bolha maior ou menor que a .com? Está pintando ser muito maior, tá? Muito maior, por quê? Porque, primeiro que o volume investido já é muito maior que do .com. Aqui, ó, você está vendo o SP500, que é o índice lá das ações americanas, juntando Nasdaq e Nova York, né? Aqui, ó, tá subindo pra caramba, né? Só que 75% disso daqui é tudo com relação à inteligência artificial. Então, 75% de todo esse ganho aqui da Bolsa Americana tem a ver com inteligência artificial. É o que tem saído aqui, alguns artigos aqui. Esse cara aqui é o cara da NVIDIA, coisa e tal. Então, é uma coisa que chama atenção, ou seja, você pode ter uma limpeza disso daqui completa, né? Uma reversão de ganho muito grande, como foi, diga-se de passagem, nos anos 2000. Mas, de novo, o princípio é esse, os caras que estão investindo pesado nisso aqui, estão investindo num monte de empresa, porque sabe que a maior parte vai falhar, mas uma ou outra vai ter sucesso e vai ser o que vai estabelecer o patamar daqui para frente, vai ser a grande revolução daqui para frente, as empresas que conseguirem sobreviver nisso daqui, né? Então, isso é uma coisa importante disso daqui. Outro ponto que o pessoal está falando é que a inteligência artificial não é tão útil quanto o pessoal imaginou. De fato, se você usa inteligência artificial para fazer um trabalho do colégio, coisa e tal, isso é muito útil, mas isso não tem um valor muito grande no final das contas, né? Assim, usar a inteligência artificial efetivamente como para substituir sua força de trabalho, até aqui não se mostrou muito efetivo. Mas é justamente por isso que o pessoal está apostando em data centers enormes, ou seja, a visão dessas pessoas é que ainda precisa de muito data center, muito consumo para gerar uma inteligência artificial que realmente consiga gerar resultados adequados, consiga realmente ser usável para substituir pessoas, né? O pessoal do Vibe Coding, está todo mundo contratando programador de novo, porque Vibe Coding ajuda o programador, mas gera muito erro, alucina muito, faz muita besteira. Então, talvez a empresa mais bem posicionada nessa história toda aqui seja justamente a NVIDIA, porque é aquele caso clássico, né, de quando está todo mundo procurando ouro, você vende pá, né? E o mesmo caso fez o Rockefeller, né? Quando estava todo mundo querendo achar petróleo, ele vendia a parte de refino, né? Ele comprava o petróleo para fazer o refino. Ele não estava preocupado em furar o petróleo em si, né? E, de fato, essas atividades de suporte a quem está procurando ouro é que costumam dar muito mais dinheiro do que o ouro em si no longo prazo. No curto prazo, evidentemente, se você tem uma boa ideia, você consegue ganhar dinheiro, né? Agora, o que está mais engraçado nisso que eu tenho reparado é uma curiosidade, né? Aqui o pessoal está falando aqui sobre a busca para o data center da era gigawatt, né? Que eles estão construindo cada vez mais data centers e coisa e tal, com gigawatts de potência para rodar inteligência artificial e cada vez mais está crescendo para caramba. Estão falando, eles estão medindo os data centers não em tamanho de área, não em número de computadores, não em número de nada, mas em meramente quanto gastam de energia. E a previsão é que isso vai ter um aumento explosivo, né? Os data centers precisam crescer muito para terem alguma utilidade real. A inteligência artificial, por enquanto, ela é só uma curiosidade. Para se tornar algo realmente usável, vai ter que crescer muito de tamanho ainda. E olha que coisa curiosa, né? Estão medindo isso em energia elétrica. Podemos construir um data center de 5 gigawatts, né? O que eles estão prevendo aqui é que para 2030 os principais laboratórios de inteligência artificial vão ter necessidade de pelo menos 5 gigawatts de data center para poder operar, né? E aí o que eu acho curioso nessa história é quando você faz uma comparação disso com o Bitcoin, né? Porque, repara, o Bitcoin, em última análise, ele faz um negócio chamado Proof of Work, né? Proof of Work é um monte de ASICs, né, que não tem nada a ver com data center, tá? São coisas diferentes, mas que também gastam muita energia elétrica, né? E o objetivo é justamente resolver um problema matemático e com isso gerar Bitcoin, gerar dinheiro, né?
E eu não deixo de ver um certo paralelo nessas coisas, né? Você reparou que tem um paralelo nisso daqui? Tá o pessoal, todo mundo querendo construir data center, cada vez gastando mais energia, cada vez com mais poder computacional. Diga-se de passagem, as placas não são tão diferentes assim entre o Bitcoin e as placas de vídeo que são usadas para mineração. Veja bem, não dá para usar as placas de mineração para inteligência artificial, nem dá para usar as placas de inteligência artificial para mineração. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são, no sentido que são hardware altamente específicos para aquela tarefa e que você acaba construindo uma grande quantidade deles. É assim que funcionam os mineradores de Bitcoin, né? São grandes data centers com uma peça específica, né? um processador específico, que no caso do Bitcoin são os ASICs. E tem um monte de curiosidade, uma coisa parecida. Porque, por exemplo, você monta uma minerador de Bitcoin com os ASICs mais modernos do mundo atual, mas esses ASICs eles começam a perder valor no tempo, porque eles não se tornam, são mais os mais atuais. Agora já tem um mais atual ainda, que minera com mais capacidade. Você tem que trocar de tempos em tempos os seus ASICs. A mesma coisa acontece com a NVIDIA. A NVIDIA está produzindo essas placas para inteligência artificial, mas a verdade é que você compra hoje uma H100, hoje em dia a H100 é uma coisa fantástica para inteligência artificial. Daqui a 2 anos vai ser lixo. Você vai comprar do botequim da esquina, você vai comprar H100. Tem a mesma depreciação, né? Então não deixa de ser basicamente a mesma coisa que eles estão fazendo. Não é curioso que tem essa ligação? Que a gente está num momento em que, de um lado, você tem um monte de gente investindo em um hardware específico, gastando energia pra caramba para ganhar dinheiro com inteligência artificial, e de outro lado, você tem um monte de gente investindo em hardware específico para ganhar dinheiro com Bitcoin. É basicamente uma prova de trabalho, cara. É basicamente a mesma coisa, tá? E, diga-se de passagem, o blockchain tem crescido muito aqui em a quantidade de hash, né? Inclusive, o quanto que o Bitcoin usa, o Bitcoin já usa hoje 5,7 gigawatts. Então o pessoal da inteligência artificial está querendo chegar no gigawatt de inteligência artificial. O Bitcoin já está no gigawatt, já está com 5,7 gigawatts, né? Na verdade, algumas pessoas dizem que já está estimado em 18 gigawatts a rede do Bitcoin, né? E basicamente é a mesma história, né? O pessoal investindo em um hardware específico para fazer uma coisa específica que eles esperam que vai dar dinheiro mais adiante. Será que vai dar dinheiro mesmo a inteligência artificial? Pois é, eu não sei. O Bitcoin eu acho que vai. Agora, olha que coisa curiosa, né? Quando o pessoal está construindo esses data centers para inteligência artificial, enquanto a inteligência artificial não está usando tanta coisa assim, descobriram que teve um pessoal que comprou 568 milhões de dólares de GPUs NVIDIA H100, que é a GPU mais avançada para inteligência artificial, e estava usando isso para minerar cripto, tá? Não para minerar Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin não funciona bem com esse tipo de cripto, mas tem muitas criptos que você consegue minerar com placa de vídeo. E se você consegue minerar com placa de vídeo, você consegue minerar com H100, né? E o pessoal estava usando isso daí por quê? Porque como a União Europeia e os Estados Unidos têm leis para você não pagar imposto nesse negócio, era mais barato comprar essas H100 dizendo que era para inteligência artificial, aí depois você monta o data center e usa isso para minerar criptomoeda, né? Assim, existe a chance de fazer isso? Existe essa chance, mas eu acho que isso aqui não tem futuro não. Mas repara como é que é a mesma coisa. A lógica é a mesma, cara, é o mesmo tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.